A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs. Faremos hoje uma análise exegética do Salmo 60, a partir de uma perspectiva judaica tradicional, considerando o contexto cultural, religioso e linguístico do mundo hebraico antigo. Vamos versículo por versículo do texto, dentro do Tanakh, a Bíblia hebraica. Vamos iniciar nosso estudo? Preparados? Vamos em frente então. O título deste Terrelim em hebraico é Larmenasser al-Shushan Edut Miktan la Davi Lelamed, ao mestre do canto sobre Shushan Edut Miktan de Davi, para ensinar. De acordo com o contexto histórico, a tradição judaica associa este salmo ao período das guerras de Davi contra Edom e Arã, conforme 2 Samuel 8 e 1 Crônicas 18. O versículo 1 menciona explicitamente a derrota temporária de Israel, algo incomum em salmos davídicos de vitória. Segundo o sábio judeu Radak, o salmo reflete um momento em que o exército israelita estava dividido em várias frentes, que houve derrota inicial seguida de clamor nacional, e que o texto foi composto para ensinar, ou seja, com finalidade pedagógica e litúrgica. Dentro da teologia judaica, a derrota militar não é vista como fracasso estratégico, mas como sinal de afastamento divino temporário, a Esther Panim. O Salmo 60 apresenta uma estrutura tripartida. Primeiro, um lamento nacional e confissão dos versos 2 a 5. Segundo, o oráculo divino de promessa territorial dos versículos de 6 a 8. Terceiro, a oração confiante por vitória, versos de 9 a 12. Essa estrutura reflete o padrão clássico dos salmos comunitários de súplica, a Tefilat Tzibur. Os versículos iniciais falam de um lamento nacional, de uma ruptura e de uma disciplina divina. O primeiro verso diz: Elohim Zar, Natanu, Fratanu, Anefitá, Tashuv Lanu. Ó Deus, rejeitaste-nos, quebraste-nos, estiveste irado, restaura-nos. De acordo com a linguagem teológica, Zar Natanu, ou rejeitaste-nos, é um termo usado para rejeição temporária, não definitiva. A Naftá pode ser vista como a ira divina disciplinar, comum na teologia deuteronomista. O sábio judeu Rashi observa que o verbo indica castigo corretivo, não abandono do pacto, abirit. Há uma metáfora no verso 2, quando o salmista fala da terra fendida ou rachada. A terra fendida ou rachada simboliza instabilidade nacional, ruptura moral e espiritual, ou desordem cósmica, como reflexo do pecado coletivo. No pensamento judaico antigo, a terra reage ao estado espiritual do povo, conforme Levítico 18, 25. O versículo 3, na parte B, fala do sofrimento como provação espiritual. Está escrito: Hiskitanu, Ian, Tarelá. Deste-nos a beber vinho da perturbação. O vinho aqui não é bênção, mas entorpecimento, pois é símbolo da confusão nacional e também uma imagem comum nos profetas, conforme Isaías 51, 17. O sábio Ibn Ezra interpreta como uma metáfora para decisões erradas causadas por disciplina divina. O quarto versículo diz: Na tatar lir errar nesilir no se, deste um estandarte aos que te temem. Nes em hebraico é estandarte, isto é, um símbolo de identidade espiritual e indica que mesmo na derrota os fiéis permanecem unidos. O Midrash Terrelim afirma: o estandarte é a Torá, que mantém Israel erguido mesmo quando cai. O versículo 6, em sua parte A, diz: Bekardshon Nidba Elohim, Deus falou em sua santidade. Aqui ocorre uma mudança de voz. O salmista cita um oráculo profético. A partir daqui, alguns locais são mencionados como Siquém, o centro tribal, Sucote e o território oriental. Gileade, Manassés, Efraim, Judá, que representam a totalidade de Israel. Moabe, Edom, Filístias, que são as nações subjugadas. O sábio judeu Radak afirma que a enumeração indica que a soberania divina precede a vitória militar. No versículo 8 temos uma linguagem simbólica. Está escrito: Moabe é a bacia de lavar, sobre Edom lanço meu sapato. Essas expressões indicam subjugação política, linguagem jurídica de posse territorial e a supremacia do Deus de Israel sobre as nações. Os versos de 9 a 14 compõem a oração final e súplica. O verso 10 inicia assim: Halo atah Elohim zanartanu. Não és tu, ó Deus, que nos rejeitastes?
Aqui surge a tensão teológica central. Deus disciplina, mas continua sendo a única fonte de vitória. A parte B do versículo 11 diz: Shavtilati Adam, vã é a salvação do homem. Isto é um tema recorrente na literatura judaica, que nenhuma estratégia humana substitui a fidelidade ao Eterno. O salmo termina com uma confissão de fé ativa: Belohim Naseh Hai, com Deus faremos proeza. Existem 4 temas centrais de acordo com a teologia judaica no Terrelim 60. São eles: a disciplina sem rejeição definitiva, a derrota como chamado ao arrependimento coletivo, a soberania divina sobre a terra e as nações e a confiança no pacto, mesmo em tempos de crise. No judaísmo tradicional, este salmo é lido como um modelo de tefilá em tempos de instabilidade nacional e uma afirmação de que o pacto, a Brit, permanece mesmo quando a vitória tarda. Concluindo, o Salmo 60 revela uma teologia profundamente hebraica, onde história, geografia e fé são inseparáveis. A derrota não nega a eleição, o sofrimento é pedagógico e a esperança repousa exclusivamente no Deus de Israel. Ele ensina que a restauração começa quando o povo reconhece que a força não está no braço humano, mas na fidelidade ao Eterno. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que este estudo do Salmo 60 motive cada um de vocês a nos acompanharem na análise dos salmos seguintes. No próximo vídeo, analisaremos o Salmo 61. Enquanto isso, acessem nosso canal no YouTube. Assistam, compartilhem, comentem e se inscrevam para serem avisados todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.